Quero estar cumprimentando os amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, hoje eu quero estar aqui deixando uma pequena meditação da palavra de Deus que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e vamos ler a partir do versículo de número 5, que diz assim a palavra de Deus. Pedro, porém, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite, comparecer estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardava a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e cinja-lhes caíram-lhes das mãos as cadeias. E disse-lhes o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhes mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguiu, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Então, meu amado irmão, só até aqui. Aqui esses versículos, melhor dizendo, da palavra de Deus, fala sobre o grande livramento milagroso que Deus ele fez na vida do apóstolo Pedro. Nós sabemos, meus amados irmãos, que a palavra de Deus diz, começando pelo versículo de número 1, fala que havia uma grande perseguição contra o povo de Deus. Herodes começou a perseguir o povo de Deus, perseguir a igreja do Senhor Jesus naquela época. E aí o que acontece? A palavra do Senhor nos diz que Tiago foi preso, e Herodes mandou matar Tiago, e isso agradou muito aos judeus. Então o que acontece? Por ter agradado aos judeus essa atitude de Herodes, o que acontece? Herodes se empenhou mais ainda, ficou mais empenhado em continuar prendendo as pessoas, principalmente os líderes da igreja daquela época. Então o que acontece? Resolveram
o Herodes resolveu prender a Pedro. Prender e depois, bem provável, ia mandar matá-lo. Mas o que acontece, meu amado irmão? Quando no dia seguinte que Pedro ia ser apresentado, a Bíblia diz que Pedro dormia. Imagina aí, meu amado irmão. Olha só a diferença da pessoa quando tem Cristo na vida. A pessoa que verdadeiramente entrega a sua vida para Jesus. O homem estava prestes a morrer, mas ele estava dormindo. Olha a diferença. É assim que acontece na vida do homem e da mulher quando tem Cristo na vida. Ele tem paz, ele tem tranquilidade, ele não se apavora nem mesmo diante da morte. Por quê? Porque ele sabe que mesmo se ele morrer, ele tem um lugar reservado que Cristo Jesus nos garante, que é a morada celestial, que é a ressurreição para viver eternamente. Então a palavra do Senhor, ela é fiel, nós temos que confiar. Mas só, meu amado irmão, que a pessoa só morre quando é o tempo chegado. Se você verdadeiramente serve a Deus, teme a Deus, você só vai morrer no dia certo. Então, como não era o tempo do apóstolo Pedro morrer, como ele tinha ainda uma missão aqui nessa terra, o que acontece? A Bíblia fala que Deus envia um anjo e de repente houve um resplendor ali naquele lugar. Imagina aí, é assim que acontece. Aonde Cristo está, aonde alguém enviado por Deus, como no caso esse anjo enviado por Deus, chega a luz. As trevas têm que bater em retirada. Se você serve a Cristo Jesus, você está na luz. Jesus, ele disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E o que acontece, meu amado irmão? A palavra do Senhor diz que o anjo fala para Pedro, toca do lado de Pedro e desperta Pedro, manda ele se levantar, calçar a sandália. E ali o anjo começa a andar, passar ali aquelas guardas de soldados que estavam ali guardando Pedro. E o anjo manda Pedro o seguir. E foi isso que Pedro fez. Então, quando ali passaram a última guarda ali, de repente o portão se abre por si mesmo. É claro, né, que esse abrir por si mesmo é de uma forma humana, mas na verdade foi um milagre de Deus. Ali foi um milagre, né, de Deus. É assim que acontece, meu amado irmão. Se as portas para você estão fechadas, o inimigo ele tem embaraçado os seus caminhos. O inimigo tem feito de tudo para você viver uma vida de derrota, uma vida de fracasso. Mas fracassado é ele, derrotado é ele, porque você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora. E as portas vão se abrir e você vai cantar o hino da vitória. Toda prisão, toda cadeia, toda algema, toda amarração do inimigo contra a tua vida é caído por terra em nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz que o apóstolo Pedro até pensa que estava tendo uma visão em sonho. Ele não sabia que aquilo ali era real, ele imaginava que estava tendo uma visão em sonho. É assim, meu amado irmão, que acontece. O nosso Deus é o Deus que nos surpreende. Muitas das vezes Deus faz algo em nossa vida que muitas das vezes a gente fica naquele sentimento: ah, me belisca para ver se eu estou sonhando. Porque o nosso Deus, ele é o Deus da providência, é o Deus dos milagres. Ele faz o impossível acontecer
na minha vida, na sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E assim como Deus, ele agiu na vida de Pedro, ele vai agir na sua vida. Basta você confiar, porque Deus, ele trabalha ao seu favor para te dar vitória. Não tem luta, não tem provação, não tem problema, não tem seta do inimigo que prevaleça contra aquele que verdadeiramente confia no Senhor. Aquele que verdadeiramente espera no Senhor, que tem fé no Senhor. Aquele que serve ao Senhor com sinceridade. Aleluia! Nada pode o detê-lo, nada pode o derrotar. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém? E que Deus continue falando mais e mais ao vosso coração. Até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Já fui.